Pro Robin, na cara do gol, Robin! Vem a bola pra área, desvio de Drogba! Olitz! Torres invade a área, olha o Chelsea chegando, Torres cruzou, olha o gol de Calu! Saiu o levantamento, no bate-rebate, Ribéry! Autorizado, Lampard, pegou o goleiro, entrou! Lá vem ele, Schweinsteiger! Gol! Pede pelo meio, Drogba, Ramires tenta lá do outro lado, Drogba pro gol! Gol! E vem tentando o primeiro gol, Ramires na cavadinha, golaço! O Bayern de Munique alimenta o sonho, é do Chelsea! Esportes, chegou o dia, senhoras e senhores. 19 de maio de 2012, Munique é o palco. Bayern e Chelsea, os dois times que lutarão pelo título mais importante do futebol europeu, a UEFA Champions League. Desde as 7 da manhã, no horário de Brasília, você acompanhou o Jogo das Estrelas. Agora tem pontapé inicial. Daqui a pouco tem Abre o Jogo. Você vai acompanhar a partida na ESPN, na ESPN HD, na Rádio Estadão, ESPN e até mesmo nos cinemas, em 3D. José Trajano, o sábado que todo mundo esperava, está só começando. Bom dia. Bom dia. Tá chegando a hora, né? Chegou o dia, a hora do jogo é daqui a pouco. E um dia ensolarado, muito bonito. Os torcedores já estão indo aqui para... Olha lá só. Torcedores do Bayern, os torcedores... A maioria é torcedor do Bayern de Munique, mas alguns torcedores do Chelsea também. Aí são arredores, né? Uma espécie de um grande jardim na cara do gol, na cara do estádio. Muito movimento. O pessoal fica aí tomando sua cervejinha, comprando cachecol, camisa... E até a hora do jogo, e olha que falta bastante ainda, debaixo de um solarão. Como nós falamos, nós estamos aqui a semana inteira, já nevou, já fez frio, já ventou para chuchu. E hoje, talvez em homenagem à grande final da Champions League, um sol daqueles, sol carioca, vamos dizer assim. Previsão de sol, temperatura na casa de 25 graus na hora da partida. Tempo gostoso para jogar bola. Olha, e uma coisa, né, Dudu? Talvez no Brasil a gente não tenha dimensão de uma partida como essa. Hoje aqui em Munique, os olhos do futebol, do mundo do futebol, todo mundo está virado para cá. E a gente sabe que o brasileiro está começando no Brasil, sei lá o quê, mas aqui em Munique estão
Por exemplo, as estrelas que jogaram essa partida que nós transmitimos. Zico, Cafu, Breitner, Elber Eto'o, vai Brit Basque. Bom, você imagina. Quem você pensar estava aqui? Patrick Vieira, todo mundo. Carembê. Bom, os técnicos das equipes que vão disputar, dos países que vão disputar a Eurocopa esse ano. Mano Menezes está aqui. Mano Menezes, que entrevistamos hoje de manhã. Daqui a pouco vocês vão assistir a entrevista, que o Brasil joga em Hamburgo no sábado que vem. Jogadores que vão participar da final, mas são convidados por Platini, pessoal da UEFA. Agências de propaganda, com convidados, patrocinadores. 119 emissoras de televisão, mundo afora. Pessoal de rádio, de imprensa escrita. Ou seja, está todo mundo aqui. É um grande momento para o futebol. Muita gente pode falar assim, poxa, mas por que não é Real e Barcelona? Devia ser Real e Barcelona. Mas o Du, acho que quando chega essa hora aqui, tudo aquilo que não é Real e Barcelona, eu deixo para lá. É Chelsea e Bayern de Munique. Que são justamente os dois que derrubaram os favoritos. Exatamente. E aí passa esse jogo, que passa a valer. Aquela coisa, seria uma final dos sonhos, Real e Barça. Pois bem, foram derrotados por esses dois aqui. E por isso que eles merecem fazer essa final. Já tivemos o jogo dos estrelas, né? Do Bayern e também estrelas mundiais, que você viu com a narração do Ari Aguiar, comentários do Gustavo Hoffmann. Tem pontapé agora, mas a programação não para. Às 11h30 da manhã, na ESPN Brasil, tem o bate-bola especial da Champions League. À 1 da tarde, na ESPN, tem o Fora de Jogo especial Champions. Pré-decisão no ar para você na ESPN. O Abre o Jogo começa às 2:45 da tarde e às 2:45, bola rolando na ESPN HD, na rádio Estadão ESPN e também nos cinemas em 3D com Bayern de Munique e Chelsea. Às 6, logo depois do jogo, tem o Fora de Jogo especial falando sobre essa Champions League e sua decisão. E às 9h30 da noite, a ESPN Brasil tem o VT completo para você que quiser acompanhar novamente. Bayern de Munique e Chelsea, VT completo, 9h30 da noite na ESPN Brasil, já que a transmissão é na ESPN. Isso se não tiver prorrogação, se não tiver pênalti, o jogo sendo fechado nos 90 minutos. Senão você pode contar meia horinha para frente. Pode jogar para frente. E olha, não é só isso que a gente vai trazer aqui da Europa nesse fim de semana, não. Hoje também é dia de final da Heineken Cup. Tô com um aperto no peito de não estar podendo fazer esse jogo. Você transmitiu no ano passado. Na ESPN Brasil e também na ESPN HD, 1 da tarde, a final entre Leinster da Irlanda e o Ulster da Irlanda do Norte. Curiosamente, no rugby, Irlanda e Irlanda do Norte são uma seleção só. E as duas equipes que formam a base dessa fortíssima seleção da Irlanda se enfrentam hoje. O Leinster tentando o bicampeonato da Heineken Cup, que é o equivalente à UEFA Champions League. Hoje também tem a um dos jogos do Campeonato Argentino da Segundona, com River Plate e o Brown. E às 11 da manhã, daqui a pouquinho na ESPN, as emoções da final do play-off da segunda divisão inglesa, West Ham e Blackpool. Ontem eu acompanhava o noticiário da Inglaterra. Quem vencer esse jogo tem um lucro projetado nos próximos 4 anos de 90 milhões de libras em contratos. Por isso que o jogo, eu também vi, por isso que o jogo é de suma importância. Olha, para você ter uma ideia, vocês estão vendo atrás de mim já esse movimento. Até ontem à tarde a coisa não estava assim. Mas que à noite a cidade, o centro da cidade, ficou coalhado de torcedores da Inglaterra, de torcedor do Bayern de Munique. Os ingleses começaram a chegar ontem à noite. Até então, você via pouco movimento em relação ao jogo. De ontem para hoje, da noite de ontem para hoje, carros com bandeiras, muita gente com camisa do Bayern de Munique, e até uma usina que tem de água aqui do lado, que é uma coisa meio diferente para nós, a gente não está habituado com isso, do lado de um estádio. Colocaram uma bandeira do Bayern de Munique. Tá lá, tá pendurada na torre. Na torre. A bandeira do Bayern de Munique. Então é só o começo, fique ligado. Hoje é Champions League para dar e vender aqui nos canais ESPN. E a gente traz para você agora os destaques de hoje deste pontapé bávaro, feito ao vivo de Munique. O barbeiro de Munique quer barba, cabelo e bigode nessa final. Nossos repórteres acompanharam o último dia de trabalho dos finalistas.
E tem também a Batalha dos Hinos, aqui no Pontapé. Hoje, dia 19 de maio, sabe qual é a data, Trajano? Eu já li aí. É dia da final da Champions, 19 de maio. E nada mais. Nada mais, e nada mais. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa no início do programa. Porque aqui é conteúdo, amigo. Olha o bandeirão que você citou Olha lá, o bandeirão, olha o bandeirão na usina de água aqui do lado. Isso não é típico de uma transgressão, né? Os alemães são mais contidos nas manifestações. Mas hoje soltaram a franga, como diria o outro. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Dudu, por favor, pode passar. Mais um. Mais um? O nosso... Aqui nós estamos vendo os arredores aí dos estádios, mas aqui eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Essa geração aí, Dudu Monsanto, Paulo Vinícius Coelho, Mauro César Pereira, Paulo Andrade e tantos outros nós temos aí no Brasil, na nossa equipe, Gustavo Hoffmann, Leonardo Bertozzi, Jean Oddi, né? Eles se preparam demais. Se preparam demais. Vocês não têm ideia como esse pessoal vem escolado, com a lição de casa bem estudada, né? Assim, chegar, sentar e tal. Para você ter uma ideia, o Dudu Monsanto trouxe na bagagem alguns livros sobre a Champions. Pesa pra chuchu, negão. Não é brincadeira, não. Livros belíssimos. Esse aqui eu conhecia. E você tem aqui atrás, ó. Você até tem a curiosidade do L'Équipe ser o jornal que originou a Copa dos L'Équipe, Campeões. jornal francês, que aqui atrás você tem Beckenbauer, você tá vendo aí, né? Vários campeões aí. Você tem Alfredo Di Stefano, tem Eusébio, Cruyff, Beckenbauer, Kevin Keegan, Van Basten, Didier Deschamps, o Zidane, o Maldini, o Steve Gerrard, todo mundo reunido. Quando teve 50 anos de Champions League, teve essa edição histórica aqui. Em 2005, isso. 50, outra edição do canal não é da Sport TV daí não, é da Sport daqui. ITV. Daqui, ITV Sport, daqui, da Inglaterra. Tá? Porque tem em Portugal o esporte, né? Olha aqui. Mas vai passando. Nós não vamos dar para você em casa. Infelizmente, o Dudu trouxe na mala, que é de volta para a biblioteca dele lá. Olha aqui, mais um. Todos os resultados completos da Champions League. Isso aí é só de ficha técnica, só de ficha súmula. Técnica, né? Aqui tem a taçona atrás, ó. Vai mais. Tem aqueles caras que falam, mas tem isso tudo na internet. Aqui tem do Kicker, que é a revista alemã. Esse é o anuário do Kicker, esse eu comprei aqui. Comprou aqui, o anuário do Kicker. Tá na capa o Neuer, goleiro do Bayern de Munique. Resultados, tabela, de novo. Aqui da Bundesliga. Esse é o dicionário da Bundesliga, com vários jogadores que passaram pela Bundesliga ao longo dos tempos. Não é mole não, como diria o outro, né? Agora, dois você comprou aqui, né? Só esse da Bundesliga. Os outros eu já trouxe tudo. Tá bom. Pra você sentir um pouco a preparação. Por isso nós estamos aqui a semana inteira acompanhando os treinos, vendo a chegada dos times, sentindo o clima do torcedor, né? E buscando boas histórias para contar. Boas histórias, que você vai conhecer algumas no decorrer do pontapé de hoje. E agora a gente vai para o ESPN.com.br, que traz sempre para você as principais notícias do dia, blogueiros, colunistas. Acho que o Maria tá de folga hoje, né? Eu acho que o Maria hoje não atualizou, hein? Mas que impressionante, né, rapaz? Você não estava lá para cornetá-lo? Olha aqui. Olha lá. Bayern e Chelsea jogam final em Munique para salvar ano difícil. É a manchete do nosso site. Artilheiro do asterisco, sumidos. E lateral matador. Lembre goleadores do torneio. É a reportagem que você acompanhou ontem aqui com a gente dentro do Pontapé. Tá também online. Você tem também as notícias da Champions League. Modesto no inglês, Chelsea tenta ser o pior campeão, entre aspas, desde a Juventus de 85. Sábado tem super final e programação especial na ESPN. Marque na agenda. Vamos aos blogueiros e colunistas, começando com Mauro César Pereira. O Maurão fala aqui no blog dele sobre os nossos bastidores. Saiba como e de onde são feitos os programas da ESPN em Munique. O Maurão fez um videozinho que você pode acompanhar aí, mostrando bastidores. Logo na capa você vê o Paulo Soares conversando com o PVC. Ele mostra a nossa equipe aqui na Alemanha. Nossa equipe tem várias estrelas. Tem um sósia do Valdemar Lemos. Nosso auxiliar de estúdio daqui é a cara do Marcelo Adnet também, né, Trajano? É verdade, é verdade. Tem várias estrelas trabalhando com a gente. O pessoal da equipe alemã que trabalha com a gente, estão atrás das câmeras.
O Leonardo Bertozzi também com a gente no ESPN.com.br fala sobre Euro 2012. Grécia mantém estilo, mas não crê em novo milagre. Ô Dudu, mudando de pato para ganso, você ontem deu uma relação, que eu não me lembro o número, de quantos jogadores em campo hoje que vão estar na Eurocopa? São 13 jogadores do Bayern e 7 jogadores do Chelsea, convocados para Euro 2012. São 20. É gente pra chuchu. É claro que tem gente jogando pela França, pela Inglaterra, pela... né? Independente de nacionalidade, né? Bom, e você vai acompanhar a Euro 2012 na Rádio Estadão ESPN, e o Fora de Jogo também terá edições diárias para falar desse que é o principal torneio de seleções da Europa e merece carinho nessa cobertura. Além disso, além dos blogueiros, eu quero convidar você também para acompanhar a página especial do Campeonato Brasileiro, que está no espn.com.br. Além do guia, você tem também o bolão do Brasileirão, onde você pode se cadastrar, dar palpites e concorrer a muitos prêmios. Esse foi o nosso giro pelo espn.com.br e agora a gente tem o prazer de trazer uma exclusiva, mais uma de André Plihal, tá com a macaca aqui em Munique. Ele foi em companhia do PVC. Paulo Vinícius Coelho, André Plihal, juntos aqui em Munique, conversando com o técnico da seleção brasileira, Mano Menezes. Você confere agora esta dobradinha, Plihal, PVC com Mano Menezes. Só assistiu, hein? Vamos ver. Convidado de um patrocinador da Champions League para assistir a decisão, Mano Menezes não tem nenhuma preocupação com o resultado do jogo. Não faz questão alguma de se colocar na pele dos técnicos, a menos que seja posto na imaginária situação. A essa hora, quem que você acha que está mais tranquilo ou menos tenso? Jupp Heynckes ou Di Matteo? A tranquilidade mesmo, nessa hora, os técnicos não têm mais, né? Começa a subir aquela adrenalina do jogo, da decisão. Começa a pensar nos últimos detalhes que são possíveis serem trabalhados nessa hora. Mas a tranquilidade já foi embora a partir do momento que você chega numa final de Champions e se depara com uma grande oportunidade de conquista, né? Você está ao mesmo tempo muito próximo e pode ficar mais uma vez muito longe. Pudesse escolher a principal qualidade de cada finalista e, como num passe de mágica, pôr na seleção, o Brasil daria um enorme salto de qualidade. Eu vejo no Bayern uma característica mais semelhante com o futebol que estamos tentando implantar na seleção brasileira, né? Que é uma proposição maior de jogo. Eu prefiro mais esse tipo de jogo. Acho que tem a ver mais com o futebol brasileiro, com características nossas e até com a situação de termos que jogar uma Copa do Mundo dentro do nosso país, né? É mais provável que tenhamos que propor mais. Mas gostei muito do comportamento do Chelsea, porque o futebol é algo completo. Você pode querer propor, mas pode não conseguir. E tem que saber conviver com a outra situação. E essa outra situação o Chelsea fez muito bem nos jogos anteriores, entendeu como poderia vencer. Eu acho que isso também precisa ficar claro, né? A oportunidade de bons contatos que uma final de Champions League proporciona torna a vinda para cá muito proveitosa. Mas o principal motivo da viagem é ver os brasileiros em ação, mesmo que sejam poucos. Não ter o protagonismo de um brasileiro numa decisão de Champions League é algo, na sua opinião, circunstancial, normal ou não? Bom, eu penso que poderia ser pior, porque não vamos ter por uma questão mesmo de suspensão e os jogadores estarem fora, porque senão teríamos. Que meio campo vai sentir mais falta do seu desfalque? O Bayern sem o Luiz Gustavo ou o Chelsea sem o Ramires? Aí penso que o Chelsea sem o Ramires. O Ramires vem vivendo um grande momento, se encaixou muito bem nessa nova proposta de jogar com o Di Matteo, né? Foi colocado mais pelo lado do campo, com mais espaços. Tem como característica condução de bola e saída rápida, né, com passadas largas. Vem fazendo gols decisivos e a partir deste momento você perder um jogador assim é um prejuízo maior. Davi Luiz ao menos estará em campo. Ao menos não, ao mais. Nos últimos meses a gente teve lesão
com todos os jogadores que a gente está levando para a seleção, quase que a totalidade, né? Tivemos Thiago Silva, que ficou fora nos jogos, infelizmente voltou. Estamos tendo o Dedé, que ainda não conseguiu voltar no Vasco. E estávamos tendo o Davi Luiz, que volta para jogar hoje e espero que, sem dúvida nenhuma, possa se apresentar para a seleção brasileira na semana. A preocupação de Mano Menezes com o sistema defensivo da seleção brasileira não se limita aos zagueiros. A fratura de clavícula do lateral Daniel Alves obrigou o técnico a começar a fazer conta de dias pensando na Olimpíada de Londres. Conversamos diretamente com ele, né, como a gente sempre faz com todos os jogadores. Existe uma previsão aí de 4 semanas iniciais sem atividade, depois depende individualmente de cada um, como retorna, as incidências que ocorrem, né, nesse segundo momento da recuperação. Mas acredito que ainda podemos pensar na possibilidade de considerá-lo uma opção para a Olimpíada, é o que a gente está pensando. Fresquinha, agora há pouco o Mano Menezes recebeu o André Plihal, Paulo Vinícius Coelho e falou sobre Ramires, falou sobre essa decisão da UEFA Champions League, falou sobre o futuro da seleção brasileira, um papo interessante, mas que o melhor estilo Mano Menezes não trouxe assim nada muito novo em relação à maneira de conduzir a seleção. E o Mano está aqui não só por causa da final, foi o patrocinador que trouxe ele, porque também daqui ele embarca para Hamburgo. Que o Brasil joga sábado, a seleção já está convocada, aliás entrou o Rafael no lugar do Daniel Alves, mas como um técnico de uma seleção imponente, né, tão importante como a seleção brasileira, a presença dele se justifica, né, num evento como esse. Ele é um dos 62 mil sortudos que estarão nas dependências da Allianz Arena acompanhando a final entre Bayern de Munique e Chelsea, e a gente vai mostrar para você agora num passeio qual o caminho do metrô para cá. O cara que vem de metrô para cá. Essa é a estação de Frotmannen. Os torcedores com o ingresso descem. Aí vão fazer esse caminho aí. A gente fez mais ou menos a conta. Dá cerca de 1,2 km até mais ou menos 1,5 km da estação até lá dentro no estádio Allianz Arena. Aí vai caminhando e cantando. Pode dar uma paradinha nos bares que tem ali para comprar alguma coisa, para tomar, comer alguma coisa. Vai indo. Essa é a saída do metrô e a chegada até a porta do ex-Allianz Arena, né? Porque agora mudou de nome para hoje, mas amanhã já volta a se chamar Allianz Arena. E se a gente for comparar, num exemplo, com o Maracanã, o metrô do Rio de Janeiro é muito mais perto do estádio do que o Frotmannen aqui, perto da Allianz Arena. E nem por isso a galera deixa de vir de metrô, né? É uma coisa que chama muita atenção no caminho para cá, e tem toda a Alemanha e outros países da Europa também, mas vamos falar de uma coisa mais próxima da gente aqui em Munique. Na avenida maior que você pega, seria uma espécie de marginal que você pega, a gente sai do hotel, pega para vir aqui para o estádio. O estádio não é numa região povoada, né? É meio distante um pouquinho. Mas a estrada, você imagina, aquela maravilha, com aquele asfalto maravilhoso. É que me chama muita atenção, primeiro, o número de telhados, a energia solar como é usada aqui, nas casas, nos prédios. Isso é impressionante. E também uma proteção sonora que tem em determinadas partes da estrada. São zonas residenciais. São zonas residenciais, então eles fecham com a proteção sonora à beira da estrada. As casas são construídas atrás dessa proteção. É como se tivesse um vidro daquele de reforçado duplo, para que não chegue esse barulho da estrada nessas casas que ficam à beira da estrada. Aí essa usina de água... Aí você tem os carros, estacionamentos em volta do estádio. Chama muita atenção, né, o estádio, né? Porque é o tipo de construção, né? Tem gente que acha que é parecido com um disco voador, tem gente que acha que tem cara de pneu, tem gente que acha que tem cara de manjar, de pudim. Mas ele realmente parece com tudo que você puder imaginar, porque não é aquele estádio clássico com aquela arquitetura que a gente está mais acostumado. E à noite, na hora do jogo, nós já mostramos isso ontem, você vai ter uma iluminação diferente, né? Quem viu os programas ontem à noite já sentiu, já pôde observar. Então ele é todo iluminado, vai ser iluminado com as cores verde e azul turquesa. Bom, você não está vendo uma reprise, este é o pontapé inicial, nós falamos ao vivo de Munique, agora 3h24 da tarde na Alemanha, 10h24 da manhã, para você que nos acompanha no Brasil. E tem muita gente no mural, né, Trajano? Sim, mas se o pessoal do mural desse uma forcinha lá no Brasil, seria ótimo.
Ó. Vamos lá. Homero Queiroga de Pelotas. Espetáculo acordar e ligar a televisão nos canais ESPN e ficarmos por dentro de tudo relativo à final da Champions. Obrigado, Homero. O Guilherme, parabéns a toda a equipe da ESPN. É uma semana que vem acompanhando tudo sobre a Champions através de vocês. Rafael da Jardim, quase Jardim Sulacap, em São Paulo, Rio de Janeiro. Não, nunca tive lá. Eu já ouvi falar também, nunca tive lá não, mas Jardim Sulacap. Acho que Sulacap é uma abreviação para Sul-América Capitalização. Sulacap é um conjunto, é uma área residencial. Também está com a gente a Sandra Carmelina de Belém do Pará. Ela tem 3 paixões no futebol. Quais são? Paysandu, Bayern de Munique e Santos. Paysandu, Bayern de Munique e É Santos. uma combinação que eu vou te contar, hein? Futebol é democrático, né? Permite tudo isso. Também com a gente aqui o Rodrigo de Jaguaruana, no Ceará. Fábio Giacomelli de São Borja, Rio Grande do Sul, cidade importante para a política do Brasil. Ele fala aqui, para esse tipo de cobertura que eu estou cursando jornalismo. Olha, lá de Juiz de Fora. Dia ainda quero trabalhar na ESPN e poder, junto com essas feras, vivenciar uma semana como essa em Munique, podendo informar a torcida brasileira. Abraço, Fábio. Aquele Guilherme que eu falei é da sua segunda terra, de Juiz de Fora, o Guilherme Alfenas. E o Davi de Jaguaruana, Ceará, também está ligado na gente. Porque nós vimos o jogo antes, né? O jogo das estrelas, vocês vão ver os gols. Zico jogou, teve pênalti perdido pelo Bright, né? Elber fez gol. Elber fez gol jogando pelo Bayern. O Elber é famosérrimo aqui. Mas, Dudu, teve uma coisa muito interessante que a gente mostrou durante a semana. Foi uma bela sacada. Foi a execução do hino da Champions por vários grupos Brasil afora, né? Essa foi uma pauta lá criada pelo Luciano Silva de tentar buscar releituras da UEFA Champions League, o tema que está todo mundo acostumado, com ritmos brasileiros. E a gente já está ouvindo aí a Orquestra de Violeiros Terra da Uva lá de Jundiaí, abrindo os trabalhos. Estamos ouvindo aí o hino ainda, né? A gente já está vendo aí imagens, parece, da Orquestra de Violeiros. Agora já temos o Afro Reggae, outro que também gravou versão para nós. Na sequência, a Orquestra de Sanfoneiros de Caruaru. E você, como é que a pessoa pode votar em casa? Entra no nosso site. Vai lá na seção de enquetes e escolhe qual das 4 gostou mais. Encerrando, temos o Clube de Choro de Porto Alegre, depois dos Sanfoneiros de Caruaru. No final do programa a gente repete o vencedor. A gente vai mostrar na íntegra cada uma dessas versões hoje. Você pode votar na nossa seção de enquetes. Vai lá naquela tag enquetes e depois a gente vai encerrar o programa com a mais votada, executada na íntegra. E olha, para você se preparar para o que vai rolar logo mais aqui na tela dos canais ESPN, veja como estará lindo o estádio Allianz Arena para logo mais. Iluminação especial, numa mescla de branco com azul turquesa e verde, as cores da final. Uma iluminação especial feita só para esse jogo entre Bayern de Munique e Chelsea. Uma imagem de ontem à noite, né? Exatamente, imagem que a gente captou ontem à noite. E assim, de dia, ele tá clarinho, tá branquinho, mas de noite vai ficar com aquela aparência, aquela carinha que você viu agora há pouco. O Mauro Borba, de Bagé, Rio Grande do Sul, se manifesta aqui, vai ficar ligado o dia inteiro dos canais ESPN. O Tássio de Nepomuceno, conhece em Minas Gerais? Nepomuceno, Minas, acho que fica mais para a região do Sul. Né? Tem São João Nepomuceno e tem também Nepomuceno. A gente está vendo ali um sujeito com a placa escrito: compro ingressos. É bom ele ter dinheiro, porque no mercado negro a cotação do ingresso está na casa de 2.600 euros. Você acha que o velhinho está interessado no ingresso? Está querendo chorar um pouquinho para vender por metade? Olha, 2.600 euros, você vai gastar aqui uns 6 mil e tantos, 7 mil reais. Para ver um joguinho? Para ver o jogo. Mas tem gente que compra. Tem gente que compra. Eu acho que o velhinho estaria interessado no ingresso, está esperando baixar o preço. Ele perguntou ali: se eu oferecer minha dentadura, tem desconto? Olha, o Kelvin agora me outro. Não. Kelvin, o Hélio Paz, ele e a esposa Lúcia, e vão ao cinema. Eles vão assistir no cinema em 3D. Que legal, né?
Cledir Oliveira vai narrar para o cinema, veja você. É a narração própria. Narração especial, porque eu cheguei a fazer narração para cinema 3D do Barcelona e Milan, que nós fizemos, e não dá para ser a mesma narração da TV, porque as câmeras usam ângulos totalmente diferentes. Então não dá para você botar a narração com uma imagem e o cara no cinema vendo outra que não tem nada a ver. A projeção 3D, eles buscam ângulos em que você consiga ver melhor essa profundidade, em que você consiga ver o atleta numa posição de destaque. Então, A narração tem que ser própria. A narração tem que ser própria e as câmeras, as mais utilizadas, ficam atrás dos gols, na diagonal. É um ângulo meio diferentão do que a gente está acostumado. Olha a quantidade de gente envolvida nessa cobertura. O Cledir Oliveira vai narrar no cinema em 3D. Vai ter a companhia de algum comentarista, obviamente. Paulo Soares vai narrar pela Rádio Estadão e ESPN aqui no estádio, lá dentro. Com Mauro César Pereira e reportagem de Flávio Ortega. Na televisão, Paulo Andrade, Paulo Vinícius e eu estaremos lá, nas tribunas, transmitindo na ESPN e ESPN HD. O que mais? O Dudu vai ancorar tudo até a hora do jogo, né, Dudu? Esse abre o jogo de 2 horas, vai estar todo mundo de terninho, todo mundo trouxe. Como está muito calor, a gente trouxe o terno, pendurou para usar só na hora. Estaremos chiques. Estaremos chiques, tudo de gravata, merece, é de gala hoje. Bom, de gala, tão de gala que logo cedinho, meio-dia no nosso horário aqui em Munique, 7 da manhã para você que está aí nos acompanhando no Brasil, entraram em campo as estrelas do passado do Bayern, estrelas e amigos, contra estrelas do mundo. Inclusive Zico no time, vários craques. A gente mostra para você agora como é que foi essa partida, em que as estrelas do mundo saíram na frente. Samuel Eto'o fez 1-0. Gustavo, porque ele que tá mais em atividade de todo mundo aí, né? De todos que estão em campo, se eu não me engano, ele é o único. Ele perdeu aquela Copa do Mundo pra França. Olha a equipe do Aí depois Bayern o Roy Mackay empatou para as estrelas do Bayern, 1-1 no placar. Empata o jogo. Aí o cruzamento pro Elber. Quem virou o placar para o Bayern foi Elber. Gol brasileiro na decisão. E depois do gol do Elber, tivemos um pênalti na partida. Paul Breitner pediu para sair do banco para bater e falou: Van der Sar, fica aí que eu vou bater para você. Na hora de cobrar, Paul Breitner parou nas mãos de Edwin Van der Sar. Mas o Breitner adora perder um pênaltizinho, né? Eu achei da escola do Louco Abreu, do... Porque, vou te contar, já perdeu pênaltis muito importantes na carreira. Aí o gol de empate da equipe das estrelas do mundo foi marcado pelo Predrag Mijatovic, ex-jogador do Real Madrid. E o Frank de Boer, o técnico do Ajax, campeão holandês, foi o responsável por marcar o gol da vitória das estrelas do mundo. 3 para as estrelas do mundo, 2 para as estrelas do Bayern. E uma delícia poder rever essa galera toda em campo, né, Trajano? Ah, sim. E só tinha fera, né? É porque tem o jogo, óbvio, que é a coisa mais importante, tão aguardada, que vai ser em horário brasileiro, 8h45. Sabe o que tá vendo esse ruído aí? Porque aqui nós estamos num estacionamento. E hoje, como é dia do jogo, eles estão podendo colocar os carros aqui em cima. Então os torcedores passam, usam o elevador. Durante a semana inteira a gente ficou só a gente mesmo aqui, né? Mas o que eu tava falando mesmo o jogo é 8h45, mas nos dias que antecedem ao grande jogo, tem uma série de eventos, por exemplo. Tivemos ontem a final. Foi ontem ou anteontem? Foi anteontem. Quinta-feira, final feminina. Final feminina da Champions League. Ganhou o Olympique de Lyon. Aliás, tem um golpe que aconteceu aqui. Tem coisa que a gente acha que é só no Brasil, mas é bom a gente contar, né, Trajano? Ó, gente, tem coisas maravilhosas aqui, como essa coisa que eu falei da poluição sonora, da proteção, da energia solar, o piso, o asfalto, e vai por aí. Tudo limpinho, uma cidade muito plana, tem ciclovia para tudo quanto é canto da cidade. É impressionante como tem ciclovia para tudo quanto é lado. Você pode pegar uma bicicleta aqui, andar por Munique toda. Mas em compensação, quando bota o chamado cidadão, o ser humano ali, é fogo. Nosso Prihal estava a 70 por hora e a velocidade máxima era 60, ele não sabia, o guarda parou, deu uma multa no Prihal e disse que ele tinha que pagar cash. 100 euros. Ou dava um ingresso para a Champions League que ele deixava para lá. É mole? Que coisa, né? Hein? Não, e também no quesito
cambistas. Você falava da final feminina. Ah, sim. Acabou rolando um golpe, um conto do Vigário. Um também. amigo não sei de quem, aqui, o Paulo Andrade ouviu essa história, comprou um ingresso para a final, daqui a hoje à noite. Pagou esses 2.600 Pagou 2.500, eu euros. acho, e foi pegar o ingresso no hotel. Deixaram lá no hotel. Ele, quando pegou, foi ver, o cara que vendeu se mandou. Era o ingresso para a final feminina. Ai. É mole? Nossa. Muita polícia nós estamos vendo aí. Olha como é que tem carro de polícia. Mas a polícia não sei se inibe esses vendedores, esses cambistas. Acredito que sim, né? Porque eu acho que só passa a ser crime a partir do momento do que você superfatura o valor do ingresso, né? Se você está ali com o seu ingresso e quer trocar, não há crime. O problema é quando começa essa história de botar valores exorbitantes, que é o que acontece em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil, aqui também a gente encontra isso. José Trajano, naquela nossa sequência de... Eu tenho que te falar. Fala. Não é que o Globo Esporte fez a mesma coisa que nós estamos fazendo a semana inteira, diz aqui o Sérgio Baza? O quê? Colocou um grupo tocando o hino da Champions em ritmo brasileiro. Que coisa impressionante, né? Tá bom. Olha aqui, duelos, sabe a nossa sequência que tá rolando desde que a gente começou? Sei. Tem um agora campeão, Essian versus Bastian Schweinsteiger. 2 craques de bola, 2 jogadores-chave. Essian voltando de contusão, aos poucos voltando a se firmar. Schweinsteiger, titular absoluto da seleção. É o meu voto. É o meu voto. Já votei, titular absoluto da seleção e um esteio no Bayern de Munique. Esse ano não está em grande forma. O Essian tem tempo que não joga com regularidade. Por isso eu voto também no Schweinsteiger, que ainda não chegou a 30 anos e já está na casa de 100 jogos com a seleção da Alemanha. Gozado, É muito jogo. É uma das primeiras votações que a gente Concorda, né? De modo geral, a gente sempre votou num, votou no outro, né? Nessa aí é unânime. Schweinsteiger sobra na turma. Meus amigos, eles deram um ritmo todo especial ao belo hino do maior torneio interclubes do planeta. Tô falando do Afro Reggae. Curta agora o som deles em clima de Champions League. É o som do Afro Reggae em ritmo de UEFA Champions League. Ficou uma delícia. Ficou muito legal. Você pode votar em casa. Entre no site, na página de enquete, né? Essa aí é, pra mim, uma das favoritas. Mas como tem ritmos muito diferentes, tem sanfoneiro, tem chorinho. Tem pra todos os gostos. Tem pra tudo quanto é gosto. Mas essa versão ficou muito legal. Munique amanheceu pintada de vermelho, os torcedores do Bayern acreditando que hoje sai o 5º título europeu. Se conseguir vencer esse título hoje, Trajano, o Bayern só vai ficar atrás de 2 potências da Europa. O Real Madrid, que tem 9 títulos, e o Milan, que tem 7. Aí, só esses 2 que ficarão acima do Bayern de Munique, que se igualaria ao Liverpool, que também foi 5 vezes campeão da Europa. Quem olha pro Liverpool hoje faz, poxa, faz tempo que o Liverpool não é aquele Liverpool dessa história toda. O Real Madrid já veio com uma história longa, conquistou muito na época do Di Stefano, do Copá, do Canário, ponta-direita brasileiro, do Gento, do Santa Maria. E o Milan também teve vários esquadrões, inclusive com o Gullit. O Gullit era o técnico hoje da seleção das estrelas, né? A geração de Van Basten, Gullit. E depois essa geração... Kaká, nossa, impressionante. Time que marcou a época mesmo, o último título do Milan em 2007. E falando em Bayern de Munique, o repórter André Plihal acompanhou aquele que foi o último treino dos bávaros antes da decisão. O Bayern de Munique nunca esteve tão alegre.
Sentimento que pode não combinar muito com véspera de final de campeonato, mas que pode ser explicado por segurança, fé no taco. Além de uma ótima conversa que o elenco teve antes do treino de quinta-feira, a atmosfera altamente favorável também leva a esse espírito mais leve. Estar em casa, indo ao treino de carro, tudo dentro da nossa rotina contribui muito para essa sensação de segurança, conclui o capitão Philipp Lahm. Outro aspecto em que pode-se tirar proveito de estar em Munique é, sem dúvida alguma, a questão técnica. E o Heynckes admite a considerável vantagem de conhecer cada centímetro do campo de jogo. O alto astral faz os possíveis campeões rirem até da desgraça. Perguntado sobre como anda o tornozelo, que o incomodou bastante durante a temporada, Schweinsteiger respondeu estar ótimo, desde que ninguém pise nele. O papo com o treinador foi acima da linha de cintura. Sabe aquele aperto na região do estômago que esses momentos às vezes causam? Na minha idade é melhor não comentar problemas em nenhuma parte do corpo, brincou Heynckes. A cabeça certamente vai muito bem, a ponto do técnico assumir publicamente que não vai treinar pênaltis. O poder da mente dos alemães dispensa esse tipo de trabalho. Nas 4 vezes que definiu o resultado dessa forma, o Bayern terminou vitorioso. Não é para estar confiante. O único risco do clima virar é numa atitude intempestiva alguém arrumar confusão. Não. A harmonia até entre os esquentadinhos. Estamos de volta depois de acompanhar esse treino do Bayern de Munique com o André Plihal. E hoje, no Bild, que é um dos principais jornais da Alemanha, foi publicada uma carta aberta assinada pelos jogadores e pela comissão técnica do Bayern de Munique. Vou ler para vocês aqui. Enquanto você lê e traduz, nós estamos mostrando a polícia. Tem polícia pra chuchu lá embaixo, Dudu. Estão prontos, claro. Até porque a fama dos torcedores ingleses, Europa afora... Não é mole, não. Eles ficam mansinhos em casa porque as punições são severas. Mas quando saem, aproveitam para fazer todo tipo de bobagem. Aqui está a carta. Queridos torcedores do Bayern, queridos fãs do futebol ao redor da Alemanha. O dia finalmente chegou. Estamos todos ansiosos para o que será uma incrível finale da Rome. Uma final em casa. Os olhos do mundo estão em Munique e nós estamos lá. Prometemos fazer tudo o que pudermos para tornar o nosso sonho coletivo realidade. Nós vamos dar nosso máximo. Assim como nós sabemos que todos vocês também darão, seja no estádio ou em locais de encontro público, ou mesmo em casa. Nós temos um sonho. Vamos transformá-lo em realidade. Equipe e comissão técnica do seu Bayern de Munique. 19 de maio de 2012, uma carta curtinha, mas que conclama bávaros, torcedores do Bayern e também fãs do futebol ao redor da Alemanha para estarem juntos com o Bayern de Munique. Afinal de contas, para determinados torcedores, é a Alemanha contra a Inglaterra. E é uma rivalidade que no futebol... Copa de 66, Dudu, na última Copa do Mundo também teve um jogo duríssimo. Mas, pelo lado do Chelsea, não teve carta, pelo menos que a gente saiba, não teve carta para os torcedores, mas nós já falamos daqui durante esses dias. Já tem o traçado prontinho para a festa depois, quando os jogadores chegarem na Inglaterra, as ruas que o cortejo vai passar, levando a taça, o time. O Terry foi autorizado, ele não pode jogar, está suspenso, levantar a taça e dar a volta olímpica com o time, caso o Chelsea seja campeão, né? Então, tem as providências pelo lado do Chelsea também. Mas eu acredito que seja um lambancê se o Bayern de Munique for campeão. Vai ter Festival da Cerveja antecipado. O Oktoberfest vai acontecer em maio esse ano. Em maio. Com esse calor, hein? Tudo contribui, ou contribui, como diria o outro. Tem um amigo meu que fala que tudo contribui. E falando em Chelsea, vamos ver como é que foi o último treino da equipe londrina com o repórter João Castelo Branco. Di Matteo ainda tem decisões a tomar. No último treino em Munique, avaliou as condições de Maludá, Cahill e Davi Luiz, todos voltando de contusão.
O brasileiro não joga há um mês, mas deve ser titular na zaga do Chelsea, que tem o capitão John Terry e Ivanovic suspensos. Mas na entrevista coletiva, o técnico não revelou nada. Disse que a escalação será definida durante a noite. Enquanto Roberto Di Matteo passou muita tranquilidade, com uma atitude quase blasé, os jogadores que participaram da entrevista coletiva não esconderam a excitação de participarem do que é um dos maiores jogos de futebol do mundo. The biggest. You saw the celebrations after the Barcelona semi-final. É a maior competição. Vocês viram as comemorações após a semifinal contra o Barcelona. Estamos muito felizes de estar aqui, ter mais uma oportunidade. Quando eu era pequeno, eu assistia essas grandes finais na televisão. Lembro do Zidane fazendo aquele gol de voleio contra o Leverkusen. É muito especial para mim. Me sinto sortudo de ser um dos poucos jogadores na Europa que pode participar desses jogos. Drogba foi citado muitas vezes na coletiva do Bayern de Munique como a grande ameaça do time inglês. Di Matteo concluiu que, independente do que acontecer no jogo, o marfinense será lembrado como um mito do clube. Pelo trabalho que fez nos últimos 3 meses, ressuscitando um time em crise, Di Matteo também será lembrado como o herói. Mas em seu caso, o resultado da final afetará seu futuro, ainda indefinido pelo clube. A importância do técnico está refletida nos resultados. Ele foi muito esperto, não mudou muita coisa. Falou com cada jogador individualmente e fez um grande trabalho. Um sucesso inesperado e que agora está diante do maior momento de sua carreira. Roberto Di Matteo, que vive um momento especial, um momento mágico. Olha a bandeirinha do Brasil rolando. E a camisa. Tinha que ter um brasileiro aí tem muito brasileiro à procura de ingresso. Alguns brasileiros vieram com pacote já fechado, mas é a primeira bandeira brasileira que eu vejo aí desfilando pelas ruas. Ontem também recebemos aqui um casal de namorados de São Paulo também chegando em busca de ingressos, na louca, na correria. Então tá todo mundo procurando, todo mundo chegando e procurando. Ó, um aviãozinho sobrevoando também aqui a Allianz Arena. Eu vou ler umas mensagens que quero agradecer ao Fã de Esporte, porque o pontapé aos sábados é uma baita uma novidade. Fizemos ano passado em Londres, no dia da final da Champions, entre Barcelona e Manchester, e estamos repetindo a dose agora aqui em Munique. Então um abraço e agradecendo os parabéns, o pessoal acompanhando a gente desde cedo, muita gente viu o Jogo das Estrelas cedo, o Leandro e a Jaciara, o João Vitor de Barreiras na Bahia, o Jeremias, o Silas Nóbrega de Natal, o Isaías Tinoco, um abraço, tá todo mundo ligado aqui, Dudu. Espetáculo, são os nossos fãs do esporte fazendo esse pontapé com a gente, não é gravado não, viu? Aqui em Munique, 3h48 da tarde, 10h48 pelo horário de Brasília, a gente está ao vivo e só continuando. Esse dia que começou às 7 da manhã com o Jogo das Estrelas, com pontapé às 10 e no horário de Brasília você acompanhará Bayern e Chelsea às 3h45 da tarde. 3h45 da tarde, mas 2 horas antes. 2 horas antes já tem Abre o Jogo, tem bate-bola especial, ó. Vale a pena ficar ligado que você certamente vai se divertir. Olha aqui. Manda ver. Depois do nosso pontapé, você vai ter o bate-bola especial ao vivo. Na ESPN Brasil. Daqui a pouco o Paulo Andrade, o Mauro César, o PVC, o amigão da galera, todo mundo vai participar. 1 da tarde, fora de jogo especial, na ESPN. Às 1h45, aí sim, Abre o Jogo, comandando ancorado aqui pelo Dudu. Pessoal já no estádio, pessoal na porta do estádio, 2 horas antes do jogo, e aí o jogo às 3h45. Maravilha, ó, tem mais um duelo para você também dar o seu palpite aqui no mural. Eu e Trajano também vamos palpitar. Lampard de um lado, Toni Kroos do outro. Ficou fácil. Se fosse Lampard contra Schweinsteiger, o bicho ia pegar. Mas Lampard contra Toni Kroos, eu acho que dá Lampard. Hoje nós estamos concordando em tudo, né? Não, mas eu acho que um fã de esporte também concordaria. Manda pra cá a sua opinião. Concordando ou discordando? Nesse aqui, eu e Trajano chegamos a um consenso. Não, nesse aí não. É a segunda... Lampard e Schweinsteiger poderiam jogar juntos. Exatamente. Ó, e a galera do Brasil já tá turbinando.
Você tá falando, nossa, mas de manhã os caras... Calma, aqui já Eles estão mostrando a bandeira pra gente, olha lá, ó. Ah, o bandeirão chegando. Tchauzinho pra gente, olha lá. Galera. Olha lá. Barato. Galera O brasileira pessoal participando descobriu a aqui com gente. É porque nós estamos no nono andar. Mas é um nono andar baixo, né? É um edifício garagem. É um edifício garagem. Os andares são mais... Não são... Pé direito menorzinho. Pé direito menor. E tudo envidraçado. O cara tá passando ali e vê. Pronto. Barato. Valeu, galera. Obrigado pela visita aí. Meus amigos, uma história de sucesso que começou há muitos anos e foi interrompida pelo terror do nazismo. Estou falando do Bayern de Munique, nessa história que Mendel Bidlovski conta para você. Na Marienplatz, no centro de Munique, em frente à antiga prefeitura, torcedores do Chelsea e do Bayern de Munique se aquecem para a final da UEFA Champions League. 80 anos atrás, em 1932, esse lugar também estava cheio para uma outra grande festa. Fora do centro, em uma região tranquila da cidade, neste apartamento vive Uri Siegel. Ele lembra de estar escutando pelo rádio o primeiro título alemão do Bayern de Munique em 1932, quando ele ainda era um garotinho, tinha 9 anos de idade. I was 9 years old. O título foi conquistado em Nuremberg. Então, para o retorno do time campeão do Bayern, foi preparada uma grande recepção. Uri lembra do tio dele, Kurt Landauer, então presidente do Bayern, chegando como um grande herói, saudado pelo povo, em carruagem aberta, conduzida por cavalos brancos. In an open carriage, drawn by 2 white horses. Só que um ano depois dessa festa na Marienplatz, Hitler assumiu o poder na Alemanha. Kurt Landauer passou de herói em Munique para vilão do nazismo. Uri conta que o tio dele era judeu, portanto teve que renunciar à presidência do Bayern e ir para um campo de concentração. Put for 4 weeks in concentration camp Dachau. Por sorte, ele conseguiu deixar o campo de concentração para se exilar na Suíça. Emigrate to Switzerland. O Bayern de Munique, chamado de Clube de Judeus, sofreu retaliações durante o nazismo. Certa vez, o time do Bayern estava em excursão pela Suíça. Os jogadores viram meu tio na arquibancada, queriam cumprimentá-lo, mas foram proibidos pela Gestapo. Although the Gestapo instructed them not to get in touch with him. Com o fim da guerra, Kurt Landauer voltou a Munique, voltou a ser presidente do Bayern e comandou a reconstrução do clube. A história deste homem rendeu manchetes de jornal, um livro, homenagem com um bandeirão da torcida e até uma cerveja com o nome Kurt Landauer. Tudo está na sala de Uri, que aos 89 anos ainda lembra cada detalhe da história do tio. Não há título de Champions League que para ele vá superar aquela celebração pelo campeonato alemão de 32. Durante o nazismo, Uri teve que se refugiar na Palestina. Mas naquele dia, na Marienplatz, estávamos todos lá, toda a minha família unida, vendo a celebração em frente à prefeitura. On that procession to the city hall. Mendel Bidlovski trazendo um pouco da história do Bayern de Munique, que é uma história linda, uma história de títulos e até de conquistas europeias. Já são 4 e hoje podemos chegar à 5ª, Trajano. O Bayern de Munique divide esse estádio aí com outro time aqui de Munique, o Munique 1860. Só que o Munique 1860 é um timeco. É um time que não fala assim. Não, desculpe, pessoal, os torcedores. Mas é você comparar um time da primeira com o time da segunda divisão, a grandeza, as conquistas. Mas o Munique 1860, quando tem direito também de usar aqui o estádio da cidade. Pinta ele de azul, né? As lâmpadas também ficam azuis. A Allianz Arena também pode ficar azulzinha para os Jogos do Munique 1860.
Voltando a falar do hino da Champions e das versões que foram feitas especialmente para os canais ESPN, olha, eles mandaram ver nas violas e também no coral. Pontapé vai para o primeiro intervalo com a apresentação da Orquestra de Violeiros Terra da Uva, lá de Jundiaí, com mais uma bela versão do hino da Champions League. A gente volta já. Jogos Olímpicos Londres 2012. Você já entra no clima aqui nos canais ESPN. Contagem regressiva para Londres 2012. Oferecimento Petrobras. O desafio é a nossa energia. Bradesco. Presença lado a lado com o esporte brasileiro. McDonald's. Novo McFlurry Ovo Maltine. Inesquecível. E Casas Bahia, facilidades no carnê com dedicação total. Agora nos pequenos preços do McDonald's, de 6 por R$ 5. Pão, queijo, carne, queijo, pão. É quarteirão. Pão, queijo, carne, queijo, pão. É quarteirão. E mais 5 ofertas por R$ 3,50. No A Caminho de Londres desta semana, você vai saber o que este tenente do Exército Brasileiro foi fazer nos Jogos Olímpicos de Berlim. E ainda, Fabiola e a alegria da vaga conquistada para sua primeira e última Olimpíada. Eu fico querendo saber nesses momentos como que é você chegar lá, né, na Vila Olímpica, no ginásio, né, um campeonato tão importante que o mundo inteiro está te vendo. Estamos a caminho de Londres, de sábado para domingo, na ESPN Brasil. A Caminho de Londres. Oferecimento Petrobras. O desafio é a nossa energia. Bradesco. Presença lado a lado com o esporte brasileiro. McDonald's. Novo McFlurry Ovo Maltine. Inesquecível. E Casas Bahia. Facilidades no carnê com dedicação total. Tapetes são territórios, encontros de tramas e culturas. Tapetes são conforto, confronto de cores e texturas. Clássicos, contemporâneos, belos, instigantes. Tapetes? Marie Camille. Tapetes, tecidos, almofadas e outras raridades. Marie Camille faz a diferença. Nós somos a forma mais rápida de jogar pôquer. Mais mãos. Mais tempo de jogo. Nós somos Zoom Poker. Essa música você já conhece. Campeão, ainda não. Final da Heineken Cup. Leicester contra Ulster. Direto do estádio Twickenham, o templo do rugby mundial. Hoje, ao vivo, na ESPN Brasil. Heineken Cup. Oferecimento Heineken, patrocinadora oficial da Heineken Cup. E Bradesco, presença lado a lado com o esporte brasileiro.
Estamos de volta com imagens do Biergarten no cantinho do Mé, pra galera que veio aqui pra decisão da UEFA Champions cara League. ali com cartaz procurando ingresso, deu pra ver. Olha, Dudu, faltam 4 horas pra começar o jogo, por aí, mais até. É isso? 4 horas e 45 minutos. Quase 5 horas. Olha a multidão que já tá aqui atrás da gente. Podemos até mostrar de novo, Denis. Impressionante. Mas é uma cena que a gente via em Wembley. A turma não se aguenta de ansiedade. É. Eles ficam horas e horas antes do jogo, já do lado de fora, tentando pegar um pouquinho desse clima que vai se construindo para Bayern de Munique e Chelsea, a grande final da UEFA Champions League, nesta edição de 2012. E 45? Agora são 4 em ponto na capital da Baviera, aqui em Munique, 11 da manhã em ponto no Brasil, no horário de Brasília. E falando aqui nesta decisão de UEFA Champions League, a cabeleira mais famosa dessa final tem uma história, tem uma origem. E o José Renato Ambrosio conta pra gente qual é. Ajeitou com muito cuidado para a cobrança da falta. Bateu fechadinho, desvio do Davi! É gol do Davi Luiz contra o Manchester City. O zagueirão comemora, a cabeleira balança e o torcedor vai no embalo. Opa, era peruca! É o carisma do camisa 4 do Chelsea, que cativa tanto os torcedores. Nos tempos de Benfica, foi repórter improvisado. Mal chegou na Inglaterra e já brincou imitando ali atrás a apresentadora. Se intrometeu também na entrevista de Lampard e Fernando Torres. E fez a cabeleira virar moda. Eu nunca mostrei essa peruca, estou mostrando para você. Ele mandou para mim de Londres. Né? Quando ele chegou, logo que ele chegou lá, fizeram um bichinho tipo de pelúcia com a fisionomia dele. Ele vendeu muito. Aí criaram essa peruca. Isso custa por volta de R$18, se fosse a nossa moeda, e vende muito até hoje. Para entender por que o zagueirão se tornou essa figuraça internacional, fomos atrás de amigos e parentes e encontramos cada história. Primeiro, a prova de que Davi não nasceu de peruca. Nessa foto ele está do lado direito, com 14 anos, quando ainda defendia o Vitória da Bahia. Depois apareceu o Chapeuzinho e hoje deu no que deu. Um cara verdadeiramente autêntico. A gente estava lá na ceia já, o Davi foi buscar um negócio acho que no carro, ó. Foi buscar um negócio no carro já. E quando ele voltou, ele apareceu com esse japonês aqui. A gente, Davi, não você tirou o japonês? Aí ele falou, não, é um vizinho meu, encontrei com ele no elevador. E a família dele foi pro Japão passar o Natal. Ele teve que ficar trabalhando, então eu chamei ele para passar o Natal com a gente aqui. Difícil foi mandar o japonês embora, não queria ir embora, não. Foi nessa quadra aqui em Diadema que o Davi Luiz deu os primeiros pontapés. E já naquele tempo a fama era a mesma de hoje, de bom jogador e de brincalhão. Os pontapés que ele dava era no gol mesmo, porque ele era atacante. Jogava de atacante com a gente, nos campeonatos ele meio que livrava assim, o time das derrotas. É por isso que até que ele tem facilidade para ir para o ataque por causa disso, né? Por causa da base toda ele fez do meio para frente. Se a posição dentro de campo mudou, o senso de humor continuou o mesmo. Brincava com todo mundo, sacaneava todo mundo. Brincalhão desde sempre. O cabelo mudou, mas a palhaçada desde sempre. No dia 7 de junho do ano passado, esteve aqui. Dia 9 foi meu aniversário. Ele comemorou pulando em cima de mim na minha cama, que eu estava dormindo. O garoto que começou lá na várzea, perto de Diadema, hoje vai decidir uma final de Champions League, com uma torcida especial. A turma dos amigos do Cabeleira. Fiquei bem, Davi Luiz. Tá aí o Davi Luiz e a sua cabeleira vasta. Davi treinou durante toda a semana, era dúvida, mas vai jogar ao lado do Gary Cahill. Estamos só aguardando a confirmação da escalação, mas tudo leva a crer que teremos Davi no jogo. Seria um desfalque muito grande, né? Perder quase todos os seus zagueiros. Não tendo o Terry, ficar sem o Davi também. É verdade. E falando em Chelsea, cada vez aumenta mais o número de torcedores do Chelsea em torno do campo.
Tá chegando uma galera aqui chegando a galera de azul. O pessoal já tá ali no Biergarten turbinando, tomando a sua cervejinha. O pessoal tá na manguaça, mas tudo bem. Falando em cerveja, ó, o Wallace Matos, querido amigo lá de Juiz de Fora, escreve aqui o seguinte: ô inveja boa do pessoal do Brasil com a cervejinha na mão e indo curtir a decisão da Champions. Aquela galera aqui de baixo que tava dando tchau pra gente. E olha, falando em Juiz de Fora, semana que vem, centenário do Tupi, dia 26. Tupi e Duque de Caxias jogando. Não sei se você sabe, mas os pais do Davi Luiz são torcedores do Tupi e vão a todos os jogos. É mesmo? É. Olha, um abraço a Marcelinha de Guarapari, o Mauro Jorge de Sá, o Marcelo. Tô sentindo que tem mais torcida do Chelsea que do Bayern de Munique. O Rafael lá de Natal, no Rio Grande do Norte, o Emerson de São Caetano do Sul. Pelo menos a torcida do Chelsea está se manifestando mais do que a do Bayern de Munique. E já que agora há pouco o assunto era capilar, falando em cabelo, Mendel Bidlovski apresenta pra gente um cabeleireiro de Munique que é fanático pelo Bayern. Dá uma olhada. Neste salão de cabeleireiro em Heidhausen, bairro chique de Munique, o bate-papo típico com os clientes tem um só assunto: o Bayern de Munique. Alexander, um dos principais mestres da arte de cortar cabelo em Munique, é mais do que fanático pelo time vermelho, azul e branco. No salão dele, todos trabalham com estas cores. E na vitrine, camisas, calções e até meiões do Bayern de Munique. Tudo exposto junto com 2 cartazes: nós venceremos, a grande final é na nossa casa. Bom, não tem jeito melhor de conversar com o Alexander que aqui, ó, sentado na cadeira dele durante um corte de cabelo. De cara, ele me diz que no salão dele só entram torcedores do Bayern de Munique. Pergunto sobre o jogador preferido, Schweinsteiger. E qual o melhor corte de cabelo? Ele diz que o jogador com o melhor corte de cabelo já parou de jogar, Alexander Zickler. Como não jogava muito, tinha muito tempo para cuidar do estilo. Alexander, claro, está louco para ver a final no estádio. Diz que um cliente dele está vendendo ingresso. O problema é que está custando o olho da cara. Então ele vai ter que cortar muito cabelo para conseguir ir nesse jogo. Não por isso ele está menos empolgado. Na véspera da decisão, os ajustes finais do corte têm até trilha sonora do Bayern de Munique. FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen. Wie in guten, wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. FC Bayern, deutscher Meister, ja so heißt mein Verein. Ja so war es und so ist es und so wird es immer sein. Garoto. Acho que eu vou passar lá pra fazer a bainha, viu, Trajano? Ó, olha aqui. Vocês ouviram o hino do Bayern, mas o hino que tá nas paradas é o hino do Borussia Dortmund. É um ex-jogador do Borussia, cantando com a galera. Tá entre as 5 mais tocadas das rádios aqui, de Munique. De Munique e da Alemanha, né? Da Alemanha toda. Que o Bayern tá na decisão da UEFA Champions League, mas durante a semana houve uma entrevista em que o presidente Karl-Heinz Rummenigge admitiu que no nível doméstico o Bayern não é o melhor time do país. O Borussia é campeão, dobradinha. Campeão da Copa e campeão da Bundesliga. Não dá pra dizer. Mas se ganhar a Champions League, apaga tudo isso. Olha, eu tô de azul hoje, não é porque eu vou torcer pelo Chelsea, não. Eu já dei meu palpite no videoblog, 3-1 pro Bayern. Não vou pipocar, não. Pipocar, não, hein? Então vamos a mais um duelo neste pontapé especial ao vivo aqui de Munique, nesta manhã de sábado para você no Brasil, tarde de sábado para nós na Alemanha. De um lado, o espanhol Juan Mata, do outro, Franck Ribéry. O Mata foi eleito o melhor jogador do Chelsea pelos torcedores nesta temporada e o Ribéry é o Ribéry. Não tem nem discussão nessa aí. É o francês, o Ribéry, que eu fiquei sabendo aqui que não só que a gente sabia que ele era um grande jogador, veio jogar faz tempo na seleção francesa, é que no Bayern de Munique, é que o Ribéry ele é o cara que mais distrai todo mundo, tá sempre de bom humor, dá umas cacetadas, dia de humor na cara do Robin, mas isso é detalhe íntimo deles. Mas é um cara sempre de bem com a vida, teve aquele problema aos 2 anos de idade, né? Bateu o carro, ele
projetou no vidro, né? Foi projetado no vidro. Sofreu várias cirurgias plásticas. plásticas. Várias cirurgias plásticas. Era para ser um cara de mal com o mundo, né? Não é o caso. Não é o caso. Eu voto no Mata pela temporada que ele fez. Agora não, pô. Eu sabia que até o fim do programa nós íamos ter um... Tudo bem. Então, vai ter uma discordânciazinha, né? Tá bom. Vai parecer que é combinado para dar renda, né? Claro, claro. Não, mas eu Vamos ver depois do jogo. Quem perder... Se perder no sentido assim de... Quem jogar pior, vai. Tá bom, vai. Falando nisso, a Manguaça tá correndo solta, comendo solta aqui atrás. Daqui a pouco eu vou lá pedir uma Weissbier. Na hora que eu subi, tem que ver que há uma diferença de 5 horas, né? De Munique pro Brasil. Aqui já são 4 e 5. Não vão achar que a gente é manguaceiro que tá tomando de manhã, que não é o caso. Mas de manhã, quando a gente chegou aqui, já tinha muita gente manguaçando aqui embaixo. Beleza. Principalmente o pessoal do Bayern de Munique. Vamos a Pernambuco agora. Lá a Orquestra de Sanfoneiros de Caruaru também mandou a sua versão arretada do hino da UEFA Champions League. Se o Platini ouvir essa zabumba, ele vai decidir mudar, viu, o formato. Rapaz, mas tá difícil votar em qual ficou mais atraente, mais... Gostei muito do Afro Reggae, adorei essa também. Quem tá na frente é a galera da Orquestra Terra da Uva, lá de Jundiaí. Os violeiros. Olha, mas é páreo duro. Tá equilibrado demais. Se você quiser participar, vota, entra no site, tá lá enquete. São 4 concorrentes, não é isso, Dudu? Exato. Da versão do hino da Champions. Vamos citar alguns fãs do esporte? Claro, com certeza. O Wendel Luiz de Natal, tá gostando muito. O Alexandre Rodrigues Alves, o Zé Francisco de Indaiatuba, o Lucas Cardoso de Brusque, Santa Catarina, Luiz Cela de Oliveira, é torcedor do Bahia. Eu falei que o pessoal do Bahia não estava se manifestando. Se manifestou. Ele é de Uberlândia. Também aqui o Roberto Bressanelli de São Gonçalo e os policiais estão chegando, mais carro de polícia chegando. Eles estão com um mega esquema, uma mega operação para evitar qualquer arruaça por parte dos ingleses. Não dá para dizer que todo torcedor inglês é hooligan, mas que alguns desses hooligans estão a caminho, a gente pode dizer com tranquilidade, Trajano. Jogo assim, é um jogo que tem que ter mesmo controle, porque tem muita rivalidade. Não é a rivalidade do Chelsea contra o Bayern de Munique só. É da Alemanha e Inglaterra. E aí o bicho pega. Eles não se bicam desde a Segunda Guerra Mundial. Não se bicam e tomam cerveja demais. Olha lá o carro de polícia, é uma cachaçada só aqui do lado de fora. Aqui é a terra da cerveja, tem festa da cerveja, o inglês enche a caveira mesmo. Então, esse tipo de torcedor. Mas até agora a gente não viu nada. Né? A gente, no centro da cidade, aqui nos arredores do estádio, por enquanto está tudo nos trinques. Assim que eu cheguei aqui, um dos companheiros da nossa equipe alemã me perguntou se tinha muito torcedor do Chelsea no meu hotel. Eu falei, não, por quê? Rapaz, eles não deixaram ninguém dormir. Os caras viraram, tomaram tudo que tinham direito, esticaram a festa. Porque muita gente nem pega hotel. Vem para cá, vê o jogo, você fica por aí perambulando pela rua e tal, e volta amanhã de manhã. Olha, tem mais um duelo para você que está acompanhando a gente. Eles não são exatamente da mesma posição, mas são 2 jogadores que podem decidir a partida. Estou falando de Arjen Robben, pelo lado do Bayern, e Fernando Torres, pelo lado do Chelsea. Fernando Torres, renascido nesta fase decisiva da Champions League. O Robben, inspirado pelo Romário, né? Ganhou até a camisa autografada pelo Romário, entregue lá pela nossa equipe. José Trajano, Robben ou Fernando Torres? Tem nem conversa. Robben, o ideal, o melhor dos mundos para a gente seria o Robben fazer o gol da vitória e na coletiva falar que foi inspirado na camisa que ele recebeu do Romário. Aí seria a festa completa para a gente. Nós demos a camisa do Romário para ele, autografada, ele se emocionou. Segundo depoimentos que a gente colheu de gente lá de dentro, ele mudou o jeitão dele naquele dia, porque ele é meio fechado e tal.
se enturmou diferente, ria pra burro, que inspirou muito o Robin, que é um belo jogador, né? Ele é excepcional. Nessa aí eu tô contigo. O Robin é um cara que pode decidir muito mais esse jogo do que o Fernando Torres. E o Fernando Torres, tá certo, fez aquele gol decisivo ali, mas... dificilmente vai ser titular. Eu acho que nem joga. É uma opção para o segundo tempo. Na Inglaterra, além da expectativa para saber se o Chelsea será o campeão, porque tem muita coisa em jogo. O Chelsea sendo campeão, aquela vaga de pré-Champions League do Tottenham já era. O Tottenham cai da Champions League antes mesmo dela começar. E tem também, tá rolando nesse momento ao vivo na ESPN, a final do playoff. O West Ham, super tradicional, equipe londrina, jogando contra um Blackpool. A ESPN transmite com o Luiz Carlos Largo. Os comentários são do Alexandre Oliveira. Temos 14 do primeiro tempo. Por enquanto, 0-0 nesse jogo que acontece em Wembley. E olha, é o Wembley com capacidade ao máximo. Mais de 80 mil pagantes acompanhando esse jogo entre West Ham e Blackpool. Os torcedores do interior vão para a capital para acompanhar o jogo. É um barato. Essa final do playoff é demais. Pra fora. E você falou que tá em jogo uma grana preta, né? Pelos próximos 4 anos, a estimativa de ganho orçamentário de quem for para a primeira divisão é na casa de 90 milhões de libras. Por isso que esse jogo vale e vale muito. Mas vamos voltar aqui para Munique. Estamos, afinal de contas, em Munique. É chique, né? Ao vivo, tá isso aqui na frente do estádio, um estádio belíssimo. 4h30 para o jogo, o pessoal continua chegando. Ali no metrô até que não tá muito forte agora, não. Aquela escadaria do metrô que a gente mostrou no início. Mas a movimentação é intensa, exemplo do que acontecia no pontapé do sábado do ano passado, do dia da decisão lá em Wembley. Londres. Já tinha bastante gente rodando o estádio, horas e horas antes da final entre Barcelona e Manchester United. Com uma diferença. Lá em Londres, você que acompanhou a gente, lembra da ventania, da chuva, o cabelo o que restou de cabelo voava, né? E aqui não, aqui a gente tá mais protegido. Isso aqui é vidro aqui atrás, ó. Isso aqui é vidro. E não é um vidro qualquer, tem 10,5 graus de inclinação, exatamente. É tudo cheio de frescura, exatamente. Viu? Estamos ficando frescos. Olha, um abraço para Adriana Bueno de Ourinhos, o Alex Almeida de Jacareí, a Patrícia Marques de Ceilândia, o Charles Castro da Bahia. É muita gente nos acompanhando. Obrigado pela sua manifestação, do seu carinho, da sua mensagem. Continue mandando para cá a sua mensagem, porque tem mais um duelo agora. E é duelo dos homens de frente. Didier Drogba contra Mário Gomes. São 5 gols do Drogba na Champions League, 12 gols de Mário Gomes na UEFA Champions League. Ele é o vice-artilheiro, tem 2 a menos do que o Messi e ainda tem esperança de ser o artilheiro dessa Champions League. Se você discordar de mim nessa, já é alguma coisa premeditada. Porque não é possível. Por mais gols que o Mário Gomes faça, o Drogba é o grande personagem do Chelsea. Aliás, o Drogba, o pessoal do Bayern pegou no pé do Drogba. Não, ele é um grande ator. Mas depois falaram que era um erro de tradução. É? O Jupp Heynckes falou, olha, quando eu falei que ele era um grande ator, eu queria falar que ele era uma grande figura que poderia agir no jogo. Não consertou. Mas olha, é o Drogba, um dos maiores atacantes do mundo, joga pra chuchu, faz gol pra burro, é forte, leva o time muitas vezes nas costas, mas que tem o seu lado de ator, tem. Tem um pouquinho. Tem sim. Se ele não falou isso, que ia dizer. Porque quando ele sofre uma falta, ele cai. Quando o time tá ganhando, né? Cai, rola, não. Mas faz parte do jogo, tá certo. Vamos nessa. O fato é que ele tá numa encruzilhada da carreira. O Drogba tá com 34 anos de idade. Não sabe se continua no Chelsea. O Chelsea ofereceu 1 ano de extensão de contrato. Ele queria 2. Por isso ele pode fazer hoje o último jogo dele pelo Chelsea. Eu também. Eu acho que ele vai pra China ganhar dinheiro. Eu acho que ele vai querer, evidente, ele quer sair daqui com esse título e vai para esses lugares aí que tem dinheiro pra chuchu. Se o Conca tá ganhando uma fortuna, o Drogba tem muito mais nome que o Conca, vai ganhar o triplo que o Conca. E o time do Conca contratou para técnico, sabe quem? Marcelo Lippi. Eu vi no Gazeta dello Sport dessa semana que vai nós compramos treinar Muriqui e Conca. Ele levou o time para treinar na Itália, evidentemente, ali em Florença. É um clima super a ver com a China, né? Mas que o nosso câmera aqui atrás é a cara do Valdemar Lemos, minha gente. É engraçado, né? Depois a gente vai fazer uma imagem dele. Vamos fazer uma imagem dele para mostrar. Vamos ver se a gente consegue uma imagem para mostrar o Valdemar Lemos aqui, para ver se parece ou não parece.
A gente vai para o nosso último intervalo, lembrando agora a versão do hino da Champions League feita pelo Clube do Choro, lá de Porto Alegre. O intervalo é rapidinho e a gente volta já já para dizer qual dessas 4 versões foi a ganhadora na opinião do fã de esportes. A gente já volta. Em maio, na revista ESPN, de Luiz Fabiano a Fred, os camisas 9 serão decisivos neste Brasileirão. Bayern de Munique versus Chelsea. Veja com exclusividade os detalhes da inesperada final da Liga dos Campeões. Rafael Nadal pode ser o maior campeão de Roland Garros, mas terá que lutar contra 4 adversários. E Ana Sátila, a caçula da delegação olímpica, conta como foi seu treinamento para ser uma campeã. Nas suas mãos, revista ESPN. Assine agora. A gente queria agradecer a você que ajudou no nosso tratamento contra o câncer. E também a você que ia contribuir, mas não conseguiu. A gente sabe, sua vida é corrida. É tanto trabalho que não sobra tempo pra nada. Pra nada. Nada. A gente sabe, sua vida não é fácil. Por isso, se a gente puder ajudar em alguma coisa, é só ligar. Será que o Jupp Heynckes vai levar o Bayern de Munique até a final da Liga dos Campeões? Hoje começa a Copa dos Campeões, a Liga dos Campeões para o Bayern. Entram em campo Chelsea e Bayer Leverkusen, buscando o título da competição na temporada 2011-2012. Os diretores Jupp Heynckes e Roberto Di Matteo, os criadores de Adiós Espanhóis. Vem aí mais um sucesso de bilheteria. Os deuses do futebol não esperavam, mas também não vão deixar de assistir. Final da UEFA Champions League. Bayern e Chelsea, direto de Munique. Cobertura total em alta definição, nas ondas do rádio e em 3 dimensões. Hoje, ao vivo, nos canais ESPN. Ah lá, mais um que tem um carro que não diz nada. Ainda bem que existe o Bravo. Moderno, elegante e ousado como você sempre quis. Bravo, você com tudo. Tá sumido, hein?
Troca de óleo é pra já. Só usa o lubrificante Piranga, o lubrificante do coração da sua moto. Tem sim, ali tem lanche, salgado, recarga de celular. Você não ri de nada, cara. Você tá bem? Ipiranga, um lugar completo esperando por você. O toque da cavalaria já está pronto na contagem regressiva, faltando 4 horas e 20 minutos para a grande decisão da UEFA Champions League. Polícia montada a postos para garantir a segurança dos torcedores. 62 mil são esperados para Bayern de Munique e Chelsea. Tem que lembrar para o nosso fã do esporte que os ingressos aqui são divididos meio a meio. Cada time tem, acho que 17 mil ingressos para cada lado, tem mais 7 mil para a UEFA e aí que são colocados à venda os outros ingressos. Rapidamente, os aniversariantes do esporte deste 19 de maio, Diego Forlan, atacante da Inter de Milão, que esteve recentemente ligado a uma possível ida para o Atlético Mineiro, está fazendo 33 anos. Andrea Pirlo, campeão italiano com a Juventus, também completa 33 anos. E o Dátulo, jogador do Internacional de Porto Alegre, completa 28 anos. E a gente ficou devendo aquela nossa informação a respeito do câmera / treinador? Ah, sim. Nós tiramos gravamos uma imagem do nosso câmera alemão. Olha ele aí, ó. Vê se não é a cara do Valdemar Lemos. Parece, hein? Parece sim, rapaz. É a cara do Valdemar mesmo. É a cara mesmo. do homem. É, só dá figura, hein? Bom, José Trajano. Daqui a pouco tem um bate-bola ao vivo na sequência, na ESPN Brasil. Depois na ESPN Fora de Jogo, especial. Depois 2 horas de abre o jogo na ESPN HD. Depois é o jogo, às 3h45. Tem também quem for ao cinema, tem 29 salas de cinema pelo Brasil e afora, exibindo o jogo em 3D. E eu te vejo só bem lá pra frente, viu, Dudu? Não sei se você em casa está sabendo, José Trajano agora é o nosso correspondente em Londres. Nos próximos 2 meses, até os Jogos Olímpicos de 2012, teremos José Trajano mandando matérias pra gente, trazendo a opinião dele sempre em Londres, já trazendo o clima da capital inglesa, que vai receber pela 3ª vez, será a primeira cidade a receber 3 vezes os Jogos Olímpicos. Já posso te adiantar que a gente vai sentir muito sua falta por aqui. Vou mandar matéria sempre pro pontapé, mandar matéria para o caminho de Londres, entrar nos Sport Center, nos bate-bola, estarei atento lá. É a frente avançada dos canais ESPN e da Rádio Estadão ESPN, lá em Londres. Preparando o terreno para macacada que chega depois. Entre a macacada você faz parte. Opa! Pessoal que vai cobrir a Olimpíada. E você vai ter na Olimpíada uma cobertura de... Isso aqui foi um trailer. Deu para sentir, né? A pretensão, a dedicação que a gente se entrega nessas coberturas. E a nossa cobertura começou no início da semana, a partir de quinta-feira foi ao vivo, mas vai o dia inteiro, até de noite, você vai se deliciar com essa cobertura. Vamos torcer para que seja um grande jogo, né, Dudu? Vamos sentir sua falta, camarada. Até a volta. Demais. Meus amigos, a gente se despede ao som do ganhador. Quem a Orquestra da Uva. Orquestra Terra da Uva. Galera surpresa. De Jundiaí, a Orquestra de Violeiros Terra da Uva ganhou, junto com o coral que se apresentou com eles. E é nesse tema meio caipira da UEFA Champions League que a gente se despede, convidando você a continuar com a gente. A programação está só começando, 3h45 da tarde, horário de Brasília, bola rolando para Bayern de Munique e Chelsea, mas 2 horas antes do jogo já tem Abre o Jogo ao vivo, direto de Munique. Tchau, Trajano. E a gente de terninho, bonitão, hein? Preparem-se. Até mais, abraço. Teremos bonitos. Tchau, gente. Continuem ligados. UEFA Champions League é aqui nos canais ESPN. A gente se vê.